Intimidade não é ver outra pessoa pelada, desnuda. Não é sobre isso. Aliás, ontem eu recebi uma pergunta no meu Instagram falando se a terapia sexual era feita pelado. Veja bem, qual é o grau de interesse que eu tenho em ver uma pessoa que eu nunca vi pelada, provavelmente, né, um punheteiro de plantão que estava ali querendo se exibir. Não é sobre isso. Intimidade não é sobre isso. Um artista que fica nu no palco ou uma pessoa que precisa ficar nua no ginecologista, por exemplo, isso não quer dizer que a pessoa está mostrando a sua intimidade. A pessoa realmente tem uma característica ali, naquele momento, que a gente vai falar sobre ela, mas isso não gera intimidade. Se inscreva no canal, mete o dedo no sininho e vem comigo lubrificar a vida. O que acontece? Ao longo do tempo, muitos casais ficam, casados, durante muitos anos, mas não têm intimidade. Então, a intimidade não só é algo que você vai estar ali no furunfá, não é sobre isso, não é sobre sexo em si. A intimidade, ela precisa ser construída ao longo do tempo. Então, muitos casais que eu já ouvi, a pessoa, ela é tão reservada que ela não consegue comunicar, por exemplo, um não. Ela não consegue estabelecer um limite para outra pessoa. Ela não consegue deixar claro, às vezes, o desejo dela. Ela se sente, às vezes, reprimida, oprimida. Então, isso vai minando e distanciando os amantes e os transantes. É preciso conexão. E intimidade precisa de 3 coisas importantíssimas para que aconteça a intimidade. Vem comigo. A primeira coisa que você vai precisar é de uma palavrinha que se chama afinidade. Então, é igual a afinidade. Por isso é importante você conhecer bem a pessoa com quem você está se relacionando. Às vezes os gostos, os ideais, às vezes as questões políticas vão separar o casal. Porque não tem afinidade, não tem aquele, oi, vamos divertir juntos. Não tendo projeto, não tendo perspectiva de viver coisas parecidas ou de desenvolver, por exemplo, um exemplo bem claro dessa questão da afinidade. Eu me relaciono com uma pessoa que não quer ter filho, mas eu quero ter filho. Isso vai dar um problema no futuro. Ou eu sou uma pessoa extrovertida, eu gosto de sair, eu gosto de estar com os amigos, mas me relaciono com uma pessoa muito reservada, muito ensimismada, muito caseira. Ou seja, vai precisar de muitos acordos aí para que essas 2 pessoas se afinem. Então, afinidade, afinação, tem que ter afinação, tem que ter pensamentos parecidos, porque quando você tem um projeto, se você quer ir para a esquerda e outra pessoa quer ir para a direita, fica difícil de realizar um projeto juntos. Eu quero conhecer o mundo. Essa pessoa, ela nunca saiu da cidade dela. Então, temos um grande problema. Inclusive, se isso depois vem com os filhos, porque aí a educação dos filhos vai ser conflituosa. Um quer ensinar uma coisa, o outro quer ensinar outra. Isso vai dar merda em algum momento. Então, a afinidade é muito importante para você ter intimidade. A outra coisa que você vai precisar, que muitas pessoas não entendem, é o que a gente chama de vulnerabilidade. Quando eu penso em vulnerabilidade, eu lembro lá estupro de vulnerável, pessoas fragilizadas e tal. Não necessariamente, tá? A vulnerabilidade é um estado que você percebe o mundo e consegue se comunicar. Na vulnerabilidade, você está mais poroso, porosa, disponível. Você percebe as coisas, as emoções,
e você consegue se comunicar ou mostrar aquilo que você está sentindo de uma forma transparente mesmo, uma forma bem clara. É um jeito de se comunicar. Então, uma pessoa vulnerável é uma pessoa que se revela. Muitas pessoas, as pessoas controladoras, elas vão ter dificuldades em se colocar vulnerável, mostrar para o outro o que sente, porque precisa manter a máscara, precisa manter aquele padrão, sabe? Aquele padrão que, na verdade, por trás dos bastidores está um caos. Isso, inclusive, gera quadros muito ansiosos. Pessoas ansiosas são pessoas controladoras e que têm dificuldade com a vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade é como você consegue, por exemplo, compartilhar fantasias. Você consegue desconstruir os tabus que você tem em relação àquela pessoa e você confia nela suficientemente como uma pessoa que vai te acolher. Vulnerabilidade está ligado, de uma certa forma, a quase um pedido de acolhimento. Uma pessoa, quando se coloca vulnerável, conta e está sentindo dores, né? Dores emocionais, dores psicológicas, assim como, por exemplo, acontece muito na clínica. A pessoa está ali, exposta, né? Carne crua, está aberta, a ferida realmente está ali. Eu consigo ver em muitos momentos, no paciente, a dor. Claro que eu não consigo sentir a mesma dor, mas eu consigo perceber a dor daquela pessoa. Isso é vulnerabilidade. Então, muitas vezes os casais eles vão construindo papéis e máscaras que vão colocando ali, sabe, toda essa vulnerabilidade debaixo de um tapetinho. As brigas, as rusguinhas fazem com que a pessoa reaja, seja reativa, mas talvez no isolamento, fuja das questões, das resoluções de problemas, e isso vai dar um grande problema. Aliás, a maioria dos casais que se separam, quando chega na fase deles não conseguirem comunicar suas vulnerabilidades, é porque já está no fim, é porque realmente a relação já se findou. Então, a outra coisinha muito importante, ou coisona, ou a coisa, que talvez reflete essas duas, chama-se comunicação. Já percebeu como você pode destruir alguém falando alguma coisa sobre ela? Já percebeu o quanto é impactante para uma criança sofrer bullying, por exemplo, na escola, seja por qualquer motivo? Essa criança vai arrastar ali aquela violência. As violências verbais são talvez as mais impactantes e destrutivas. Então, uma comunicação precisa ser bem adaptativa no relacionamento. Percebe como quando o casal não está bem, a comunicação começa a ficar curta, intolerante, violenta, defendida, né? Os amantes, o casal, cada um vai começar a se defender, tentar trazer sempre a parte daquilo que ela está sentindo, sem considerar a outra parte. Então, a comunicação, ela é a chave para uma vida conjugal saudável e, claro, para uma vida inteira. Porque muitas vezes você vai precisar comunicar e principalmente negociar. Uma vez eu escutei de uma prostituta que o mais importante na prostituição era a negociação, porque ela não aceitava qualquer coisa. Ela se especificou numa prática e eu, ouvindo aquilo, eu falei, por que a gente não negocia na hora da gente transar? Por que eu tenho que fazer para agradar? Isso é extremamente disfuncional. Então, o casal, ele vai precisar negociar, fazer novos acordos. As pessoas mudam, de tempos em tempos a gente não é a mesma pessoa. Pelo ambiente,
pessoas que passam, que te afetam, pelos estudos ou pelas situações estressoras, nós estamos em constante movimento. Então vai ser preciso também você movimentar a tua relação e findar novos acordos. Saber negociar é um grande desafio para os casais que estão juntos há um tempo. O que você achou desse conteúdo? Se inscreva no canal, mete o dedo no sininho e vem comigo lubrificar a vida.